Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje estamos aqui na RZD para fazer um bate-papo com a presença do Dr. Marcelo Poli sobre algumas informações, solicitações de informações, mais conhecimento do que é um bom plano de negócio para uma rede de franquia. Onde se basear, quais as informações, todos esses questionamentos nós recebemos dos nossos investidores, né, de futuros clientes, de pessoas que querem formatar uma rede de franquia. Então é importante a gente trazer essa alusão, mostrar um pouco de como funciona isso, o porquê da importância de ter, né, um plano de negócio bem desenhado, a informação consistente, justamente porque a gente não tenha o impacto que é o impacto jurídico, que é o problema que a gente tem lá no futuro, que ninguém pensa agora. Então, presente conosco o Dr. Marcelo Poli, seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Marcos, obrigado pelo convite e espero aí poder contribuir com essas dúvidas aí que você estará passando. Vamos lá. Bom, pessoal, as principais perguntas que têm chegado são referente ao plano de negócio. O que é um bom plano de negócio? Quais as etapas nós temos que cumprir? E essa introdução, ela vai trazer justamente as etapas, né? Quando nós falamos de entender e desenhar um plano de negócio para um cliente, nós falamos hoje, dentro de um plano de formatação da RZD, de aproximadamente 75 dias, 70 a 90 dias, na verdade. Tem um pouquinho de atraso, caso o cliente não tenha informação, justamente para os ajustes que a gente precisa fazer. E por conta da veracidade das informações, ou seja, nós temos que trabalhar com informações consistentes, reais, que são os fatores que acabam vindo de operações piloto, de unidades que já existem, e é muito importante que isso aconteça para uma rede de franquias. O tempo estimado dentro desse prazo de análise do negócio, ele se divide, né, entre imersão, então nós vamos entender como acontece a operação desse futuro franqueador, saber todos os pontos que ele trabalha, qual é o tipo de marketing que ele usa, onde ele capta cliente, qual o produto que ele vende, justamente para que, frente ao mercado de franchising, a gente faça uma baliza e consiga encaixar ele, entender se ele consegue ir, se é escalável no franchising, se temos condições reais de valores, de informações, né, que trazem essa segurança, tanto fiscal, financeira e jurídica, para o negócio dele ser escalado, né? Então é importante analisar e dar esse diagnóstico para o cliente. Seria a validação, né, Marcos? Validação do negócio dele. E quando a gente não tem essa validação expressa, nós direcionamos o caminho que ele tem que seguir. Por isso a importância dessa consultoria. Hoje muitas pessoas tentam fazer sozinhas e acabam não tendo essas informações, né? Então a gente tem essa preocupação de trazer o ponto passo a passo com o nosso cliente para direcionar ele para o melhor caminho. E não replicar, né, o negócio de forma errada, né? Exato, doutor. Exatamente. E quando nós chegamos no plano de negócio, quando nós vamos entrar nos números, né, é importante que a gente tenha uma operação rodando ou dados reais do negócio, porque é ali que nós vamos identificar se o negócio está viável para ir para o mercado de franquias ou se ele não está viável. Ah, Marcos, quer dizer que se o meu negócio não estiver viável, como é que você tem esse diagnóstico? Opa, eu vou olhar para os números e dizer, olha, não está fechando a conta, o teu payback está muito grande, está muito espaçado, o teu negócio gera pouca lucratividade. Então, existem algumas características de quem já estuda para isso, de quem sabe ler um plano de negócio, para dizer, olha, precisamos aumentar o ticket médio, aumentar o volume de vendas, diminuir o custo de operação. Então, N análises são realizadas hoje dentro de uma consultoria para dizer... tudo isso também sem perder a competitividade, né? Porque às vezes, para eu poder replicar, você teria que aumentar o preço para dar um lucro. Mas também, se o negócio não se torna competitivo no mercado, também não é franqueável. Exatamente. E algumas pessoas perguntam, Marcos, quanto tempo a gente precisa para fazer a formatação de um negócio? Hoje nós trabalhamos com um prazo total de formatação de 180 dias, mas nós fazemos, além do plano de negócio, todo o desenvolvimento de manuais, toda a tratativa jurídica e, além disso, a gente consegue entregar ainda uma apresentação comercial. E nessa questão da manualização, Marcos, que você mencionou, há uma otimização, há um aperfeiçoamento? A RZD consegue entregar isso na formatação? Sim, nesse momento do diagnóstico é onde a gente consegue analisar quais são os pontos de consultoria que a gente precisa intervir junto com o cliente, saber se ele está no caminho certo ou não,
saber se ele tem que contratar mais algum parceiro, se ele tem que ter alguma solução logística, se ele tem que ter alguma solução em produto. É nesse momento que a gente faz a imersão e o direcionamento dele. Doutor, e aí é importante também entender que como nós desenhamos isso na melhor forma e com as melhores informações vindas do cliente, é trazer exatamente isso. Quais os impactos que a gente tem perante essas formatações, perante o jurídico? O que isso pode gerar de impacto? Tá. Marcos, embora o franchising exista há décadas no Brasil, ele foi regulamentado apenas em 94 com a primeira lei de franquia, né, que é 8.955. E agora, em 2019, houve uma atualização, né, com a nova lei de franquia, e nesse período houve uma maturação do negócio. Né? Então, por exemplo, maturação em que sentido? Da responsabilização do franqueador em entregar ao candidato à franquia informações consistentes, porque outrora haviam muitas entregas de números não reais que estavam causando diversos prejuízos para quem comprava uma franquia, acreditando naqueles números contidos na circular de oferta de franquia e demais documentos ali anexos, como apresentação, viabilidade, entre outros. Então, essa nova lei de franquia, ela trouxe a responsabilização no sentido de que, se o franqueador apresentar, entregar para o candidato uma informação que não condiz com a realidade, ou seja, informações até muitas vezes não validadas, o franqueado monta a operação, ele faz o que o franqueador manda fazer e não tem um resultado, ou a expectativa do resultado, conforme consta ali nos diversos documentos, além de anular o contrato de franquia, o franqueador tem que restituir todo o valor que o franqueado investiu na montagem da operação, taxa de franquia, royalties e, além do mais, um dano por quebra de expectativa que o franqueado teve. Porque pensa bem, a pessoa, ela ou está trabalhando, ou ela conquistou alguma grana ali e quer montar uma franquia. É um sonho. Então, a franquia é um sonho para o empreendedor, para aquela pessoa que quer ter um negócio próprio, sair, não quer ser mais um colaborador por algum motivo. Aí ele acredita, joga todo o dinheiro lá e ali não tinha nada de verdade, né? Ele foi iludido, ele foi levado a acreditar que aquilo se tratava de um negócio real. E aí, o que está acontecendo, né? Nós aqui na RZD, a gente advoga tanto para franqueador quanto para franqueado, né? Numa situação recente, onde advogando para o franqueado, nós conseguimos demonstrar e comprovar de que o negócio franqueado não foi validado corretamente, que as informações não eram reais, conseguimos anular o contrato de franquia. Com isso, meu cliente franqueado teve de volta taxa de franquia, valor investido, royalties que ele pagou, tá? E além de um dano que ele recebeu por toda a quebra de expectativa que ele teve no período. Então, a formatação, ela é fundamental que ela seja validada, principalmente, Marcos, em operações que de fato existam. Perfeito. Embora a lei de franquia, Marcos, não exija de forma expressa que o franqueador tenha uma operação própria, recomendo que sim, que ele tenha uma operação para ele validar e poder replicar um negócio que existe. Porque eu penso que a essência do franchising está na replicação de modelo de negócio, não na criação e replicação de tabelas. Né? Exato. Tenho sentenças aqui nos dois formatos. Tem juiz que reconhece que deve ter operação própria para poder franquear. E tenho sentenças que o juiz entende, por falta de operação própria, o negócio é nulo e devolve o dinheiro. Tá? Então, diante dessa situação jurídica, a minha recomendação é que o franqueador tenha uma operação validada para então replicar. E aí para contribuir também justamente com o plano de negócio que é desenhado, justamente para entender, né, quais são os fatores críticos, o que ele precisa melhorar e quais são os números que ele tem ali para chegar no negócio dele escalável. Aí Marcos, aí entram duas situações que está acontecendo muito no mercado, que são as formatações próprias, onde o próprio empresário adquire no mercado, tem pessoas que oferecem, olha, compre aqui um modelo para você formatar o seu negócio. Não existe. A pessoa não consegue formatar de forma correta para replicar com consistência algo que ele sequer tem um domínio total de todos os negócios e situações. O cara tem que ser contador, ele tem que ser advogado, ele tem que ser analista financeiro, ele tem que saber trabalhar com projetos de manuais. É praticamente impossível você replicar esse negócio. Para mim, é furada esse tipo de você comprar modelo para você formatar.
Isso não se aplica, não é sério. Tá? Na minha posição, de 22 anos atuando, não vejo com seriedade. E a outra situação é terceirização de você contrata uma empresa para formatar a sua empresa e essa empresa, ela terceiriza para outros. Terceiriza o jurídico para um escritório, terceiriza o manual para outro, terceiriza a parte de viabilidade para um outro escritório. As informações não se convertem, elas não se conversam, fica errado. Apresentação comercial fica uma coisa, COF outra, contrato outra, e os estudos de viabilidade também. É outra situação. Terceirização de escritório que quarteiriza, então, acho que essa vai ser a melhor palavra. Eu entendo também que vai chegar uma hora que vai dar errado. E é justamente por isso, por formatação própria e formatações terceirizadas, aqui na RZD a gente recebe diversos clientes para a gente trabalhar o quê? A reformatação. Aí a gente organiza, transforma aquilo em algo que seja de fato replicável. Perfeito. E temos também essas amostragens, né, de planos bons de negócio, né, que nós conseguimos realizar e trazer para o mercado e que acabam se concretizando à medida que a operação é instalada nas unidades. Né? Então vou te dar um exemplo, Marcos. Eu, como trabalho com formatação, com franchising, através de uma formatação realizada na RZD, né, eu confiei naquela apresentação que foi desenvolvida, até acho que foi liderada por você, acreditei naqueles valores, na apresentação e, de fato, estou no primeiro mês, comecei agora no 1º de março, é do comércio de motos, e os números para eu já pagar a operação, já tive, inclusive, já estou começando a ter lucros, e está, de fato, acontecendo o que está na formatação que foi desenvolvida aí e liderada por você. Então, ou seja, a formatação séria fez com que eu investisse meu dinheiro e eu esteja satisfeito naquilo que eu investi, entendeu? E o fato dos números serem conservadores e aí trazer esse bom resultado é o sinônimo de um bom plano de negócio ou de um plano de negócio bem desenvolvido. Doutor, dentro do âmbito jurídico também existe alguma questão sobre devolução ou o ganho de causa do franqueado por conta desse não cumprimento de planilhas ou de DREs, de estimativas de ganho? Veja bem, há uma estimativa e essa estimativa ela pode ou não acontecer, que depende muito também da atuação do franqueado. Né? Se o franqueado ele não cumpre as exigências do franqueador e ele quer criar, inventar a roda, aí realmente ele pode ter problemas e não ter um bom resultado. Agora, se o franqueador entregou informações que não sejam verdadeiras e que a gente consiga comprovar, seja através de perícias ou outras situações dentro de um processo, a lei é clara. Se as informações não forem reais, não estiverem validadas, o franqueado ele tem direito assim, de ser ressarcido da taxa de franquia, taxa de royalties, margem que eventualmente ele já tenha pago e dos valores investidos na montagem da operação. Tá? Existem casos, com base na experiência de mercado aí, já de uns 9 para 10 anos, né, atuando com franqueadoras, gerenciando franqueadoras, já vivenciamos alguns cases como, por exemplo, o valor do investimento total superar em quase 100% o valor que estava prometido dentro do plano de negócio. Então, por ser regiões distintas, já prevemos que exista uma variação. O Brasil é muito grande, então se eu vou colocar no Nordeste uma unidade ou no Sul uma outra unidade, isso pode variar. Mas a gente acredita que ali até os 20% é considerado, né, uma questão até tangível, até por conta de impostos, transporte e tudo mais. Mas variar em 100% é muito complicado. E aí já aconteceu casos, né, de trazer à frente o jurídico, o judicial, trazer todas as notas do franqueado, todas as informações que o franqueado levantou, comprovando que extrapolava em mais de quase 100% aquele valor de investimento. Marcos, isso já aconteceu também numa situação em que, infelizmente, isso destrói uma família. Né? Uma situação que a pessoa ele buscou dinheiro no banco, ele tinha as reservas, também buscou dinheiro no banco como complemento da montagem, esperando que, já com o negócio rodando, ele conseguisse ali, pagando investimento, né, no banco, aquilo que ele financiou, e fosse se organizando a vida. Ele sequer conseguiu montar, porque o valor que ele tinha, mais o que ele pegou, que era até superior ao que tinha de previsão de montagem, e ele sequer conseguiu inaugurar, ele quebrou antes de inaugurar. Né? Obviamente que ele entrou na justiça, mas acho que toda a quebra de expectativa, dano moral, enfim, desestimula. E o pior, além de desestimular e ter causado tantos transtornos para eles,
gera também uma incerteza da confiabilidade até no próprio sistema de franquias, né? Aí começa a generalizar, será que o sistema de franquia é sério mesmo? Será que eu posso acreditar, investir meu dinheiro ali? Né? Então, é por isso que é importante que a lei, de fato, ela seja rigorosa contra franqueadores que vendem apenas um sonho para a pessoa, mas na verdade não é um sonho, ele está entregando um pesadelo. Né? Então, eu sou muito a favor de que a lei de franquia ela seja muito aplicada e penalize aqueles franqueadores que não são honestos. E isso só cada vez marca mais a questão de ter um plano de negócio bem desenvolvido, né? Então, é fundamental que até a estimativa de ganhos que esse cliente possa ter seja bem traçada, entendendo a sazonalidade, entendendo quais as informações estão sendo colocadas, porque a cada linha que fica omissa gera uma diminuição de lucratividade do franqueado, né? Então é importante entender todos os ganhos, todas as linhas que vão para dentro desse plano, justamente para que a gente não tenha nenhum problema de custos extraordinários, né? E Marcos, por isso que nesse todo esse meu período atuando como franquia, o objetivo que eu sempre tive, que sempre passei para todo o time, é que a gente faça uma formatação consistente para que sejam criadas redes de franquias sólidas e que todos ali, franqueador, franqueado, os parceiros homologados e o cliente final, todo mundo fique satisfeito, né? Todo esse ecossistema da franquia. E aqui na RZD, eu falo, a gente dá certo porque a gente faz o franchise de verdade. Né? Então a gente entrega o que realmente precisa ser entregue em cima e respeitando a lei de franquia. Bom, doutor, e tratando todo esse assunto, né, a gente evidencia cada vez mais. É muito importante ter um plano de negócio bem desenhado, com informações reais, buscar empresas que têm uma estrutura de formatação realmente dedicada àquilo, com grupos especialistas, pessoas especialistas, porque a gente tenha a informação bem desenhada e que vá para o mercado fazer sucesso. Né? Então é muito importante a gente citar esse tipo de situação e é o que realmente traz o nosso sucesso como formatadores. Né? Então, de fato, informações reais, pesquisas, entendimento do negócio, entendimento do mercado é muito importante. Não é simplesmente colocar numa planilha e dizer que aquilo é o negócio desenhado, né? Um plano de negócio. Tanto né, Marcos? Nós temos aqui mais de 50 colaboradores envolvidos em projetos de formatação. Né, cada um em suas respectivas áreas, né, advogados especialistas, área financeira especialista, manualização especialista, desenvolvimento de apresentação, marketing, tudo também especialistas. Ou seja, como que você pode imaginar que uma pessoa, uma quarteirização pode entregar, você compilar todas essas informações e entregar de forma segura. Né? Acho realmente bastante difícil, por isso que a RZD realmente ela vem despontando no mercado. Com certeza. Pessoal, ontem nós recebemos também alguns questionamentos, né? Abrimos uma caixinha de perguntas na RZD e recebemos alguns questionamentos sobre esses assuntos, né? Tais como fazer um bom plano de negócio para minha franquia, que a gente acabou discorrendo sobre, né, doutor? Quais as informações devem constar, que serve para um bate-papo único e exclusivo para plano de negócio, né? Exato. Então, um dia discorrer um pouco melhor sobre esses assuntos, pontuar quais são eles, né? As características de um bom plano de negócio, realidade, informações reais, fatos verídicos, testados e quando não, vamos seguir para metas, né? E principalmente validados, né? Validados, exatamente. Prazo estimado do nosso trabalho aqui, quanto tempo leva uma formatação séria, hoje demora aí seus 6 meses para ter todo o desempenho graduado ali para o nosso futuro franqueador, né? Recebemos também perguntas sobre captação de cliente, quais seriam os melhores caminhos e também sobre o melhor plano de negócio para um e-commerce, né? No negócio inicial, no estágio inicial. Essas análises devem ser feitas, pessoal, através de um processo que a gente chama de diagnóstico, de imersão, justamente para entender qual o público-alvo, qual o cenário, entender um pouco de marketing, como é trabalhado, para aí sim determinar, né, logicamente, qual o melhor caminho. Então, a amostragem precisa vir em assuntos mais voltados para a imersão do negócio mesmo, né? Mas fica um bate-papo aí à vista para os próximos cases nossos e próximos desenvolvimentos, falar um pouco sobre esses assuntos também. Aproveita para seguir a nossa RZD nas redes sociais,
Vai lá, marca a gente em tudo que tiver aí de curiosidades também, para que a gente possa entender o mercado e fique por dentro de todos os assuntos voltados para o franchising, realidades e os planos de formatação os melhores possíveis. Bacana, Marcos. E você que pretende franquear o seu negócio, não coloque em mão de pessoas que realmente não tenham essa competência de entregar uma formatação segura. Procure sim empresas de consultorias que sejam aí responsáveis, que há muitas no mercado, entre elas a RZD, que realmente aqui faz um franchising de verdade. Pessoal, muito obrigado. Até o nosso próximo bate-papo.